Graça e paz, meus queridos e saudosos irmãos. Louvado seja Deus que nos reuniu agora no amor de Cristo. Meus irmãos, nesta oportunidade eu os convido para examinarmos juntos o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, dos versículos 5 a 13. Vejamos então o que escreveu o evangelista. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai? Senhor, nosso Deus e Pai, nós buscamos a Tua presença agora, Senhor, pedindo a Tua orientação, Senhor Deus, pedindo que o Senhor exerça a Sua autoridade sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê condição, Senhor Deus, de aprender da esfera espiritual, para que conheçamos, Senhor Deus, a Tua verdade, para que compreendamos as Suas revelações contidas nesta palavra, Senhor Deus, e que então o conheçamos em espírito e em verdade e façamos a Sua vontade, Senhor. Que isto seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, o que vemos nesse texto? Vemos que Jesus chegou nesta localidade, Cafarnaum, só que antes dele a sua fama já havia chegado, por conta dos milagres e prodígios que ele realizara na vizinhança. Então, quando ele chegou ali, este centurião foi ter com ele. Mas antes disso, eu quero falar de Mateus. Mateus, quem escreveu este evangelho, é o discípulo de Jesus, é um dos 12 apóstolos. Antes disso, Mateus, antes do chamado, Mateus era um judeu a serviço de Roma, ali naquela região. Ele era um cobrador de impostos, chamado publicano. Mateus também chamado Matias, Matatias e Levi. Muito provavelmente ele deva ter presenciado esse diálogo entre Jesus e o centurião. Ele seria um daqueles que o seguiam, conforme diz Jesus ali no versículo 10. Então, ele
deve ter narrado o que ele ouviu aí. Enquanto que Lucas também narra esse episódio com alguma diferença, mas Lucas o narrou por ouvir dizer, por entrevista a pessoas que devem ter presenciado. Então, o que nós temos aí? Naquela ocasião, o povo judeu estava sob o jugo dos romanos. Aquela região estava sob dominação romana e por conta disso havia naquele lugar uma fração de tropa militar chamada centúria, comandada por um centurião. Esse centurião estabelecia naquela região a lei e a ordem, conforme a vontade do imperador romano, a quem esse centurião representava. Então, esse centurião era uma autoridade romana naquela região e o povo judeu encontrava-se sob submissão, sob a autoridade de Roma. Por conta disso, o relacionamento entre o povo judeu e os romanos, os soldados romanos em especial, não era muito amistoso, por conta do exercício da autoridade, que muitas das vezes era de uma forma grosseira, não era, extrapolava até mesmo os limites da lei. Então, até mesmo o publicano, sendo judeu, ele era maltratado, discriminado pelo próprio povo judeu por conta de estar a serviço dos romanos. Mas então, chegando Jesus àquela localidade, e esse centurião, comandante da centúria, movido de íntima compaixão por um servo seu que estava doente, se dirigiu a Jesus. Percebam que no versículo 6, ele se dirige a Jesus com o pronome de tratamento Senhor. E eu destaco aqui que no meio militar, o tratamento Senhor ele é obrigatório, do menos para o mais graduado. O menos graduado, o de menor patente, ele é obrigado a se dirigir ao seu superior com o pronome de tratamento Senhor. Isso nos faz entender que este centurião reconhecia em Jesus a autoridade superior a dele. Ele se dirigiu a Jesus como um seu superior, já tratando-o como Senhor. Então, percebam aí a humildade desse centurião que se predispôs a falar com Jesus em favor de um seu servo, né? E com isso ele renunciou à sua autoridade e se fez humilde e reconheceu a autoridade de Jesus e foi ter com ele. Provavelmente cheio de afazeres, mas ele, por amor ao próximo, por amor a esse seu servo, se dirigiu até Jesus e humildemente demandou em favor do seu servo. Esse episódio me lembra o episódio de Naamã. Naamã também, vocês devem lembrar, era um militar, um servo do rei sírio, que leproso teve notícia de que um servo de Deus, Eliseu, podia curá-lo. Foi então até Eliseu, mas ele foi levando presentes, assim, dando a entender que poderia pagar pela cura. Inclusive lá ele ficou ofendido porque Eliseu não o recebeu, só o servo de Eliseu que levou as orientações.
Então, confrontando essas duas passagens, a gente percebe que esse centurião, cujo nome a Bíblia não declina, pelo menos nesse episódio, realmente foi muito mais humilde e respeitoso do que Naamã. Então, e Jesus de pronto, resolveu atendê-lo, dizendo que iria lá e iria curar o servo. Então, mais uma vez, a gente consegue, através da fala do centurião, dizendo que não era digno de receber Jesus em sua casa, a gente percebe o quanto de respeito, de quanto ele se via distante em autoridade de Jesus. E aí ele fez essa analogia, entendendo que o poder de Jesus podia ser exercitado mesmo à distância. Mesmo à distância. Isso é maravilhoso. Isso foi uma demonstração de fé que maravilhou até mesmo a Jesus. Meus irmãos, o que nós aprendemos então? O que nos ensina este episódio, este evento narrado por Mateus? Então eu vejo aí uma grande lição de humildade. Uma grande lição de humildade. Uma autoridade que, via de regra, era arrogante, prepotente. Ele declinou, renunciou a essa autoridade e se dirigiu a Jesus e lá reconheceu em Jesus uma autoridade maior que ele e demandou em favor de um seu servo. Que belo exemplo de humildade. Eu vejo também que Naamã nos ensina a amar ao próximo. Esse centurião nos ensina a amar o próximo, porque certamente ele teria recursos para comprar um outro servo, mas não. Ele foi até Jesus pleitear pela saúde desse servo porque ele o amava. Então, também vejo aí um belo ensinamento de amor ao próximo. Eu vejo também a atitude de Naamã, do centurião. Ele certamente era uma pessoa ocupada, mas se desprendeu aí das suas ocupações e foi lá, foi ter com Jesus em favor do seu servo. E também o principal, tudo isso ele fez movido pela fé. Ele ouviu falar de Jesus, creu e foi até Jesus demandar pelo seu próximo, pelo seu servo querido. Meus irmãos, quantas vezes nós nos achamos demasiadamente importantes, queremos ser reconhecidos como autoridades, nos julgamos importantes demais e somos arrogantes, prepotentes e envolvidos nos nossos afazeres, não demonstramos amor, não dedicamos tempos para buscar a Deus em favor do nosso próximo. Meus queridos, que de agora em diante, aprendendo com esse exemplo narrado por Mateus, protagonizado por Jesus e por esse centurião, nós possamos entrar na presença do nosso Deus, no trono da graça, com essas virtudes. Nós possamos então, de agora em diante, desenvolver e praticar a humildade,
manifestar amor, ter atitude e fé para nos achegarmos a Deus e pleitearmos, demandarmos em favor do nosso semelhante, em favor do nosso próximo, para que assim sejamos atendidos. Vamos fazer isso agora? Em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus.